Dá uma palma para fazer um claquete, som. A hora que você quiser. Lá já tá gravando? Já. Ah, então, peraí. Gravando. Olá, uma vez mais aqui com vocês. Vamos finalizar as nossas aulas e palestras a respeito do tema introversão, né? Esse universo dos introspectivos, dos envergonhados, dos tímidos. Então, hoje nós trouxemos para vocês alguns estudos, né, que nós fizemos para que se tornasse assim bastante acessível a compreensão de vocês, nossos amados ouvintes, plataformistas, em como lidarmos com essas questões. Então foi bastante conversado por nossa equipe antes dessa aula conclusiva nesse tema acontecer, até que nós encontramos um material disponibilizado de um querido publicitário, querido mesmo, uma pessoa assim bem bacana, que é o Rafael Zenato, né? Ele é publicitário, especialista em marketing de conteúdo, né? Trabalha em treinamento de autoestima. Então, dentro desse universo, né, nós encontramos coisas muito preciosas e hoje eu vim aqui compartilhar dessas preciosidades com vocês. Com todos vocês que são tocados em algum momento pelos seus aspectos do introvertimento, pelos seus aspectos da timidez ou pelos aspectos da vergonha. Então vamos lá. Nós sabemos que superar a timidez é um dos grandes objetivos da vida de quem sofre com o sentimento de vergonha. Mas muitas vezes parecem que não existem soluções para se deixar de ser tímido, não é isso? Às vezes nos parece impossível vencermos as demandas da nossa próxima. Repito, vencermos as demandas das nossas próprias. Posso começar tudo outra vez? À vontade. Quer dar outro? Quer começar Não, outro ali? Pode ir. Ou eu continuo de onde eu estava? Conforme você quiser. Nós vencermos as demandas da nossa próxima. Nós vencermos as demandas da nossa própria timidez. Como tímida ou tímido, já ouvi muitos conselhos de pessoas, inclusive de especialistas, que não eram tão tímidos quanto eu. E no fim das contas, sempre ficava a sensação de que aquelas pessoas não me compreendiam. Secretamente, sempre desejei ler recomendações de alguém que superou a timidez de fato, ou que pelo menos aprendeu a conviver com ela. Hoje eu posso afirmar que vivo uma vida mais feliz e equilibrada. Isso não significa que eu passei a ser uma ex-tímida ou você um ex-tímido, ou que a nossa vida não tem altos e baixos. Não, não é bem assim. Porém, aprendi a dar pequenos passos constantes na direção de vencer a vergonha e de superar os meus medos. Sim, e é por isso que eu quero compartilhar, digamos assim, algumas dicas com vocês. Então, nós separamos, assim, 10 possibilidades diferentes. A primeira delas, nos aceitarmos como somos. Sim,
A gente aceitar aquilo que a gente é. A exemplo, aceitar que ser tímido não é estranho. E olhem só a experiência do Rafael. Ele diz que se lembra que na adolescência foi o período de maior dificuldade em relação à timidez. Porque na escola é comum que ninguém fique imune ao bullying e ainda mais quando somos tímidos. Diz ele, naquela época, eu tinha a ilusão de que eu poderia esconder a minha timidez. Por exemplo, ao conhecer uma pessoa nova, eu tentava falar o máximo possível para ela ter uma boa primeira impressão de mim. A impressão de que eu não era tímido. Afinal, eu não queria ser rotulado, reconhecido pela timidez. Porém, o resultado nunca era aquele que eu esperava. Eu acabava travando e muitas vezes me dava um completo branco nas conversas. Eu ficava sem ter o que dizer, simplesmente porque me faltavam ideias. E quando as ideias finalmente chegavam, quando elas finalmente surgiam, a vergonha de falar vinha com uma força maior ainda. Sinceramente, não era nada fácil. Até que, como resultado, sempre me achei estranho, diferente e fora do normal. E quantos de nós, né, amigos, nos sentimos assim no dia a dia? Anos depois, continua o nosso Rafael. Durante uma sessão de terapia, minha terapeuta falou algo que me marcou para sempre. Rafael, afinal, o que tem de estranho em ser tímido? Bem, naquele dia eu percebi que ser tímido é somente mais uma característica humana. Sim, uma característica, como é uma característica você ter o cabelo louro, o cabelo preto, o cabelo grisalho, você medir 1,70 m de altura, 1,80 m, 1,60 m. Existe muita gente extrovertida e muita gente tímida. E ambos são seres humanos, assim como eu, assim como você. Um não é mais normal do que o outro. Você já se deu conta de que, estatisticamente, não é anormal ser tímido? Existem bilhões de tímidos no mundo, assim como existem bilhões de extrovertidos, assim como existem bilhões de extrovertidos. Existe uma importância, a importância de se aceitar. Só a partir do momento em que eu me aceitei como uma pessoa tímida, quando eu me aceitei, aí sim, consegui ter a consciência de buscar evoluir na minha própria forma de me relacionar com as pessoas. Era dentro de mim o resultado. Negar que você é hoje, negar quem você é hoje, jamais será o caminho para vencer sua dificuldade. Pelo contrário, devemos olhar para as nossas dificuldades através da realidade, a partir de como elas nos são hoje. Sim, a partir de como ela é nesse momento atual da nossa vida. E a partir daí, sim, podermos buscar melhorar. Mas sabemos que podemos ser uma pessoa incrível
incrível mesmo, sendo absolutamente aquilo que somos. É por aí. E isso, então, nos leva ao segundo ponto. E o segundo ponto é fazer o que eu quero, independente da minha timidez. Olha que delícia! Fazer o que eu quero, independente da minha timidez. Quando tomo decisões, eu deixo quando eu tomo decisões, eu deixo a timidez de lado. Como? Procuro fazer isso nos momentos em que eu estou à vontade e com a energia alta. Porque fazendo isso nos momentos em que eu estou à vontade e com a energia alta, ou seja, naquelas horas em que a emoção, essa emoção da vergonha que a gente está falando, ela sai do comando, ela deixa de existir. Não é ela que está mandando no nosso pedaço, porque nesse momento nós ocupamos o nosso espaço, o nosso lugar no mundo. E é disso que a gente está tratando. A nossa coragem de sermos nós mesmos. Mas continuando, vamos a um exemplo novamente do nosso querido Rafael. Ele diz assim: quando eu estou sozinho em casa, eu tomo conscientemente a decisão de ir a um determinado evento. Não espero chegar em cima da hora, não espero me imaginar cercado de gente e tomado de novo pela timidez para então decidir o que fazer. Porque sei, nesse momento, o que pode acontecer. A timidez volta e pode tomar a cena, ou seja, tomar toda a força e aí eu não conseguir realizar aquilo que é preciso. E aí eu acabo me sabotando e deixando, por exemplo, de participar de eventos e de situações que eu quero muito por conta dessa timidez. Então, decidi ir, me arrumo e vou. É importante tomar a decisão antes de assumir um compromisso com você próprio. E se a timidez vier, tudo bem, sem problemas. Você faz mesmo assim, por mais desafiador que seja, pois a decisão já está tomada. Isso traz um benefício incrível, incrível mesmo. Tentem experimentar. Você passa a respeitar muito mais, mas muito mais mesmo, a sua própria palavra, a sua própria opinião, a sua própria percepção de você mesmo e de tudo que você pode fazer para lidar com tudo isso a seu favor. E o seu poder de realizar o clipe, repito, e o seu poder de poder realizar o que planejou para a sua vida só aumenta. Sim, o seu poder de poder realizar tudo aquilo que planejou para a sua vida, ele só aumenta. Então, vamos para o terceiro ponto, que é usar a timidez a nosso favor. Usar a timidez a nosso favor, sim. Como comentamos lá no ponto 1, muitas vezes temos a ilusão de que as pessoas não vão perceber que somos tímidos. Outras vezes, pensamos que elas possam nos achar antipáticos, antipáticas, pois nós conversamos pouco, não fazemos piada, não rimos à toa. E aí, a boa notícia é a seguinte: todo mundo já sabe que a gente é tímido. E daí? O que isso muda? Se a gente tem a coragem, se a gente sabe que a gente pode ser exatamente aquilo que a gente é.
nós frequentemente subestimamos a sensibilidade do ser humano. As pessoas sacam muito rápido que você é introvertido. Então, o que a gente faz? Quando a gente sabe que todo mundo já percebeu isso, ora, vamos usar isso a nosso favor. Usar isso a nosso favor, não como um problema, mas como uma solução. E podemos interagir, e podermos interagir com isso que constitui a nossa identidade. Pense comigo. É muito mais fácil de uma pessoa extrovertida surpreender. Já do tímido, ninguém espera tantas palavras, né? De fato, tímido não fala. E você não precisa se cobrar. Se sentir vontade de ficar quieto, fique. Fique quieto. Seja você mesmo. Mas quando vier a vontade de expressar as suas ideias, se permita expressar as suas ideias. E por que não? E por que não? Acredite, muitas pessoas vão adorar te ouvir. Porque, diferente do lugar comum da tagarelice, você que está aí vencendo a sua própria timidez, esse sentimento de envergonhamento, naturalmente tendo aspectos introspectivos a seu favor, que te fazem um bom observador, aquela pessoa que reflete antes de falar, que pensa antes de dizer, que se dedica ao silêncio e à meditação, muito provavelmente e com toda certeza, você terá muito a contribuir com as suas palavras. Então, não permita mesmo que a timidez trave a sua comunicação com a existência. Mas, continuando, nós chegamos ao item 4, que seria adotarmos situações que nos tirem da zona de conforto. E nessa aula gostosa de encerramento, né, eu vou convidar aqui para interagir com vocês esse que trabalha comigo, que está sempre por trás das câmeras, fazendo chegar a vocês essas imagens maravilhosas, que é o Armando Millen. O Armando Millen agora vai vestir o Rafael e vai falar para vocês o que seria o item 4, adotar situações que nos tirem da zona de conforto. Adotar situações que nos tirem da zona de conforto. Sim, adotar situações que nos tirem da zona de conforto. Simples assim. Com vocês, na aula de encerramento, parte 1, parte 2, parte 3, do tema introversão, com vocês, Armando Millen. Aí você vem daqui. O 4. É o 4. Aí pode fazer também o 5. Pode fazer o 5 todo. Você está dando aula para a plataforma. O 5 todo. Tá bom, né? Faz aqui. Até na mesma língua. Faz 4 e 5 todo. Quer desligar e começar de novo ou fica assim mesmo? É melhor na sequência. Olha só, tá vendo? Já me tirou da zona de conforto. Eu sou um pouco desse tímido aí, entendeu? Mas vamos lá, vamos tentar. Adotar situações que me tirem da zona de conforto. Para um tímido, é cômodo fugir de eventos sociais e situações de potencial vergonha. Porém, quando começamos a incluir algumas dessas situações no dia a dia, elas vão se tornando mais fáceis. Nossa zona de conforto se expande e o mundo se torna, pouco a pouco, mais agradável. Se antes a zona de conforto era socializar com amigos, próximos e familiares,
ela começa a expandir até o ponto em que nos sentimos mais à vontade em outros ambientes, como, por exemplo, falando em público. Uma dica. Algo que eu uso no cotidiano são autodesafios, que aprendi no processo de alta performance da Pandora Treina... Que aprendi... Pode cortar essa parte. Tá bom. Uma dica. Não precisa falar da Pandora. Tá. Uma dica. Algo que eu uso no meu cotidiano são altos desafios. Os altos desafios ajudam a trazer esse desconforto de uma forma consciente e dosada para o dia a dia. Ao invés de passar por uma situação traumática, que vai nos fazer morrer de vergonha, nós colocamos uma dose controlada de desconforto para evoluir aos poucos. Quando você se dá conta, já está se sentindo confortável em situações que antes traziam muita timidez. Quer um exemplo de um alto desafio? Até pouco tempo eu somente dava minha opinião sobre os mais diversos assuntos para as pessoas mais próximas. Então, conscientemente, peguei um alto desafio de publicar artigos de opiniões nas redes sociais. Esse desafio traz uma exposição que de início é bem desconfortável, porém, aos poucos essa atitude vai entrando na nossa zona de conforto até chegar ao ponto em que ficamos tranquilos em expressar nossa opinião a todos. Se você quiser conhecer outros autodesafios, aqui tem um material gratuito como exemplos. Vai o 5? Eu não lembro se era o 4 ou 5, se era só o 4. Não, vai o 5 também. Se você quer conhecer, não precisa nem dizer material gratuito. Se você quer conhecer outros desafios, vamos continuar. Tá? Se você quer conhecer outros desafios, vamos continuar. Falar uma segunda língua. Como tímido, sempre tive dificuldade de me expressar. Uma das situações que me fez evoluir na marra foi um intercâmbio de inglês e trabalho que fiz na Austrália. Ao chegar em um país estranho, muita coisa é novidade. Você, invariavelmente, vai precisar pedir ajuda para resolver algumas coisas, seja no supermercado, na aula, no local em que mora. Chegando lá, eu não tinha outra opção senão falar com estranhos diretamente. E o pior, em inglês. No fim das contas, percebi que eu ficava mais preocupado com o inglês em si, vocabulário, pronúncia, essas coisas assim, do que com o ato de conversar em si. Isso, ironicamente, me ajudou a superar a timidez nas conversas. Essa experiência trouxe uma conclusão muito positiva. Passei a pensar o seguinte: se eu consigo me comunicar e me expressar em um idioma que não é o meu, que eu não domino 100%, por que eu não conseguiria fazer o mesmo em minha própria língua? E assim eu fui evoluindo e assim eu fui trabalhando com a minha timidez. Outra, aceitar que eu posso ficar vermelho. Não tem nada de errado. Você certamente conhece essa sensação. Alguém faz uma brincadeira com a gente e pergunta algo que nos deixa sem jeito e é inevitável. O sangue toma conta do nosso rosto e ficamos vermelhos. Que vergonha, né? Por muitos anos, esse foi literalmente meu maior pavor. Eu morria de medo de ficar com vergonha, porque sabia que ia ficar vermelho. Isso me deixaria com mais vergonha ainda. Não posso ficar vermelho. Você já pensou isso? É inevitável. Você pensa que não pode ficar vermelho e fica vermelho. Infelizmente, nossa mente pode ser um pouco traiçoeira de vez em quando. Quando digo... Infelizmente, a nossa mente pode ser um pouco traiçoeira de vez em quando. Quando digo para você, não pense em uma vassoura de palha,
que acontece? No que você pensou? É isso aí. O mesmo acontece quando você diz para si mesmo, não posso ficar vermelho. Um dia minha mãe, que também era tímida quando mais jovem, me deu a dica. Aceite que você vai ficar vermelho. Pense, vou ficar vermelho mesmo. E aí? Na minha situação de desespero, resolvi aplicar a tática. Não é que funcionou? Não foi nenhum milagre, não. Eu continuei ficando corado diversas vezes, mas passei a me importar muito menos com isso. Aliás, tem muita gente que acha bonitinho. Vai que você conquista uma nova amizade ou até sua alma gêmea dessa forma, né? Então vamos voltar agora para a Prema Devi, que ela vai continuar falando com vocês sobre esse tema tão interessante que pode deixar muita gente bem envergonhada. Você foi até onde, irmã? Acabamos o 6, né? Foi. Dia, minha mãe. Ótimo. Isso, aí tá legal pra você, né? Porque tá filmando, mas você tem como editar, né? Eu Claro, posso, inclusive, claro. deixar esse texto com você, Tá. se você quiser. Então, agora a gente vai falar de mais um aspecto que tem, na verdade, a maior importância, assim, que é bem legal dentro desse assunto timidez, vergonha, introspecção, que seria praticar a tríade do perdão para situações de vergonha. Praticar a tríade do perdão para situações de vergonha? O que é isso? Como assim? Como é que isso tudo acontece? Vou falar para vocês. De novo, vou trazer um exemplo do nosso Rafael. Então ele diz assim: a primeira vez que tive contato com a tríade do perdão foi aqui no próprio Quero Evoluir. Mas especificamente nesse artigo, né, sobre o perdão e aceitação, no nosso caso, né, mais especificamente aqui nesse encontro, nessa aula, nessa palestra, nessa plataforma amorosa, realmente foi necessitar. Peraí. De novo a gente vai voltar para o Rafael. E o Rafael diz assim: que a primeira vez que tive contato com a tríade do perdão foi aqui mesmo, nesse segmento Eu Quero Evoluir. Eu quero evoluir, quero evoluir. Mas, especificamente, sobre perdão e aceitação. Depois, tive a oportunidade de incluir a tríade do perdão como um dos autodesafios do meu processo de alta performance, o meu processo individual. A técnica é muito simples. Mantenha em mente uma situação de vergonha que você viveu e aplique 3 etapas de modo desapegado sem se preocupar com o resultado. Peça perdão mentalmente. Sim, peça perdão mentalmente às pessoas envolvidas na situação de vergonha. Peça perdão mentalmente às pessoas envolvidas na situação de vergonha. É isso. Perdoe as pessoas envolvidas. Perdoe a si mesmo, aceitando suas limitações naquele momento e até mesmo perdoando-se por ter guardado rancor dessa situação. E talvez você esteja se perguntando: como vou saber se a tríade do perdão funcionou? Como vou saber?
se essa tríade do perdão funcionou. Simples. Em caso positivo, você terá uma grande sensação de alívio, enorme. E como é bom, né? O perdão, ele de fato, ele traz aquele conforto aliviador. Se o alívio não vier, não se cobre nem tenha pressa para fazer funcionar. Repita o exercício com calma e deixe a emoção da vergonha cumprir o seu ciclo no tempo que ela, vergonha, precisar. Se você ficar em dúvida, recomendo consultar novamente o perdão. O caminho para a aceitação e harmonia nos relacionamentos. Olha que legal isso, de fato. O perdão como caminho e harmonia para que nós aceitemos todas as nuances e espécies de relacionamentos que nos envolvem. Assim, você poderá entender melhor os benefícios do perdão e da aceitação em nossas vidas, nas suas vidas. Um outro aspecto seria rir de você mesmo. Quando a gente ri da gente mesmo, né? A gente ri das nossas limitações, das nossas dificuldades. Como tímidos, nós morremos de medo que os outros nos ridicularizem. A melhor forma de evitar isso é sendo você mesma, talvez, a primeira pessoa a rir de você. Se perdoa por isso. E daí? Então, sorria sim com as suas dificuldades. Isso funciona da mesma forma que funcionavam os apelidos na nossa adolescência. Sabe aquele momento em que alguém ganha um apelido na escola? Se essa pessoa fica brava, o apelido pega. Por outro lado, se a pessoa entra na brincadeira e dá risada, todo mundo rapidamente vai esquecer aquele apelido bem prontamente. A ridicularização simplesmente perde a graça. Então, tudo aquilo que te expõe a esse sentimento de ridículo, de estar sendo ridicularizado, ou o que é pior, ridicularizando, faz com que você tenha, sim, necessidade de olhar para você e se perguntar: por que eu estou precisando ridicularizar alguém? A gente tem necessidade disso? Da gente se fazer prevalecer em nome de envergonhar outra pessoa? Acho que não é bem por aí a criação de união. E da mesma forma, se outras, né, seja lá quem fores, estão se prevalecendo dessa segmentação do envergonhamento para ridicularizar você, seja você mesmo o primeiro a rir sobre isso. Não dá importância, que aí a força acaba. E esse aspecto some e você não deixa de ser você. Aproveite e faça a mesma coisa em relação aos aspectos da timidez. Aqueles que a gente já viu. A gente viu um pouco na palestra 1, no nosso encontro 2. E eu volto aqui hoje nessa conclusão para lembrar isso a vocês. Da próxima vez que você ficar tímido, você pode sim falar aquilo que você conseguir. Na próxima vez que você ficar tímido, você mesmo pode sim rir de você, falar aquilo que você conseguir. Por exemplo, estou tentando combinar a camiseta do fulano, citando, por exemplo, um amigo que está de camiseta amarela. Isso vai fazer com que você se sinta muito mais bem resolvido e, consequentemente, as pessoas terão a mesma impressão em relação a você, pois será verdade. Para os outros, não vai mais ter graça,
reparar na sua timidez. Perdeu a graça. E isso deixa de ser, então, protagonismos da sua história e podem fazer parte de tudo em que você mesmo vai secundarizando com amor, acolhendo com amor, para poder ressignificar. E também temos usar a técnica Ford. Técnica Ford? O que é isso? Técnica Ford. Isso é a marca de um carro? Não. Um dos grandes desafios de um tímido é puxar assunto. Mas fica tranquilo. Você não precisa falar muito para ter uma boa conversa. Basta você fazer as perguntas certas. Afinal, de um modo geral, as pessoas adoram falar delas mesmas. Um tempo atrás, aprendi que essa pequena técnica é bem prática e pode ser muito útil. Consiste no seguinte, e essa também é uma técnica do Rafael. F, família. O, ocupação. R, recreação. E D, desejos. Técnica Ford. É só lembrar, é só lembrar dessa sigla, Ford, e fazer perguntas relacionadas a essas áreas da vida. Digamos que você está na rua e encontra um colega que não via há tempos. Estava sem encontrá-lo há muito tempo. Nessa hora você pode retomar a sigla Ford e fazer uma pergunta relacionada à família. Por exemplo, como está seu irmão? Nunca mais o vi. Provavelmente a resposta vai render uns bons minutos de conversa entre você e entre seu amigo. E você vai estar se capacitando e se ajudando ao vencimento desses aspectos aí da sua timidez e da sua vergonha. Em ocupação, você pode perguntar sobre o trabalho ou o estudo da pessoa, por exemplo. Em recreação, pergunte, por exemplo, sobre um hobby que ele tenha, tipo, você ainda gosta de jogar bola com a galera? Ou qualquer outra coisa desse gênero. E nos desejos, pergunte sobre planos futuros, por exemplo. Você pensa em mudar de área profissional? Você tem planos de viajar para algum lugar nas próximas férias? Você tem vontade de fazer pós-graduação ou acha que não vale a pena? São conversas simples assim, usando essa técnica do Rafael, a técnica Ford, que você mesmo pode ir tentando curar em você esses aspectos que envolvem até certo grau a tua timidez e a tua vergonha, aos teus aspectos introspectivos. Mas sempre lembrando que tudo isso faz parte de um grande complexo em que não está resolvido exatamente nas dicas que nós estamos dando. Porque introvertimento, timidez e vergonha são aspectos para os quais nós devemos olhar sempre com muito carinho. Com muito carinho e com muita seriedade. Com muito carinho, com muita delicadeza, com muita prontidão, para que a gente tenha o encorajamento de olharmos para nós mesmos e investirmos sem medo algum de sermos felizes na nossa autotransformação com o alicerce do autoconhecimento. É quando nós nos autoconhecemos que podemos credenciar a nós mesmos a transformação tão necessária para sermos felizes, para fazermos os outros felizes, para conseguirmos nos sentir bem
independente de qualquer situação constrangedora que nos coloquemos ou que, de algum modo, tentem nos colocar. É termos compaixão com aquelas pessoas, aquelas entidades humanas que, para prevalecer as suas posições, às vezes precisam ferir, envergonhar, se sentirem a gotinha do oceano. Não liga para isso, não. Porque você tem o seu lugar ao sol. Tímido, não tímido, introvertido ou extrovertido, você pode e deve encontrar o seu caminho. E quando eu trouxe aqui, no encerramento de hoje, alguns exemplos desse publicitário querido, Rafael, eu trouxe numa intenção muito sincera de compartilhar com vocês aquilo que é de fato importante e relevante nesses aspectos. Seja qual for a tua característica, não se feche. Se abra para o mundo. Se abra para você mesmo. Se abra. Invista na sua meditação, na sua reflexão, na sua autoobservação. Seja você mesmo o seu próprio analisante e analisado. Se precisar procurar ajuda externa de um profissional, ok, procure. Procure. Ou de alguém que você eleja como ponto de referência para que você se transforme numa pessoa melhor. Mas nunca esqueça que a sua verdade nua, pura e simples é dentro de você que está. E que não é defeito ou problema você trazer com você caracteres de timidez, de envergonhamento e, sobretudo, de introspecção. Porque hoje nós vamos fechar a terceira parte desse estudo, lembrando que nesse tempo novo da existência, o introvertido é uma dádiva. O introvertido é aquele que consegue se prevalecer das benesses da introspecção e mergulha profundamente na autoobservação, no silêncio, na contemplação, na meditação, na reflexão. É aquela espécie de economista que não desperdiça palavras em vão. E se ele não desperdiça palavras em vão, ele também não precisará mais cair na armadilha de se autodesperdiçar com pensamentos e ações autodestrutivas ou destrutivas a quem quer que seja. Então, nós usamos um bom tempo durante esse período para falarmos de introspecção, o universo disso, os seus desdobramentos, as suas características, as suas matrizes e matizes. E como solução, o caminho é: conheça-te a ti mesmo, se autotransforme, se autoobserve, lide com carinho, tanto com as suas dificuldades como com as suas facilidades. Não perca tempo em se valorizar demais, caindo naquele perigo de que o nosso ego, caindo naquele perigo de que o nosso ego disfuncional tome o lugar da nossa natureza divina, onde somos luz, amor, alegria, prosperidade, onde somos e poderemos promover iluminações. Somos seres iluminados, amados, queridos. E é essa semente de amor, de luz, de união, de uma grande união planetária que nós vamos e já estamos remodelando nessa grande plataforma de amor
nossa frequência com toda a humanidade. Até o nosso próximo encontro e muito obrigado por fazerem parte da nossa plataforma digital para o Rio, o Brasil e o mundo. Até a próxima aula.